Sejam bem-vindos ao canal Voraz, meu nome é Diego, eu sou o Diego Voraz. Está começando mais o quadro Ideia do Voraz, quadro onde eu passo a minha ideia em relação a um determinado tema, tá? Então é isso aí, tamo junto, iniciando mais um quadro, se liga no conteúdo. Hoje nós vamos falar como ganhar massa, um conteúdo bem polêmico, né? Porém que é simples, basta você ter o foco e determinação. Não vou falar que é fácil você ganhar massa, porque você precisa adaptar a sua rotina ao lifestyle. Não é apenas comer, treinar e descansar, tá? Você tem que ajustar isso à sua realidade, à sua rotina. Caralho, cuzão! Na minha opinião, um dos principais pontos em relação ao ganho de massa muscular são os hormônios. E é um conteúdo pouco falado. Muitas pessoas visam esse conteúdo de hormônios apenas a atletas, e eu acho isso uma puta ignorância. Porque os hormônios são o papel principal no ganho de massa muscular. Devemos olhar para si mesmo os níveis de hormônios do nosso corpo, principalmente os anabólicos. Vamos supor, a má alimentação e a antiga rotina que você tinha antes é um forte influente no desequilíbrio desses hormônios. Então é interessante você ter sempre o acompanhamento de médicos para ver como que está funcionando essa questão em seu corpo. Devido a essa rotina que você tinha antes, pode ser que esse quadro hormonal, esse quadro de hormônios esteja totalmente desregulado, porque o nosso corpo se adapta sobreviver. Então algumas alterações coerentes. Se você tinha uma rotina de má alimentação, é importante você saber como está os seus hormônios, em especial a testosterona, predominante no homem, mas que também é estimulada em uma baixa quantidade em mulheres, o que as torna bem mais difícil, cada vez mais difícil conquistar a tão sonhada massa muscular. Ou seja, as mulheres sofrem bem mais para conquistar massa magra do que os homens, justamente por essa quantidade baixa de estímulo de testosterona no seu corpo. Então, mocinha, você que chega na academia e já fala pro seu profissional, pro seu professor lá, ó, eu não quero ficar musculosa. Saiba você que por natureza não é tão fácil assim você ficar musculosa, a não ser que seja levado em consideração o fator genética. Tem mulheres que têm a genética para superiores muito grande, então você deve ter um certo cuidado em relação ao seu treino e não falar que não quer ficar musculosa, porque não é fácil. Podemos levar em consideração que podem existir casos em que mulheres produzem testosterona acima do comum. Podemos ter também a situação em que homens produzem testosterona menos que uma mulher, por exemplo. Então você tem que estar sempre indo ao médico e ver como está essa relação dos hormônios com você. Outra coisa que vale ressaltar também em relação ao ganho de massa é a idade. Sabemos que a partir dos 35 anos de idade, nosso corpo começa a perder massa magra. Então aí que deve entrar os cuidados médicos e ver o que deve ser feito em relação principalmente aos hormônios. Não é impossível você ter mais de 35 anos de idade e conseguir ganhar uma quantidade de massa significativa. É possível sim, mas saiba que você precisa de todo um aparato médico. Sabemos que a partir dos 30 anos já começa um declínio no nosso organismo. E a partir dos 35 anos já começamos a ter uma perda significativa de massa magra. Assim, o ganho de massa magra com essa idade já fica um pouco mais difícil, mas com um treinamento bem planejado, bem estruturado, é possível sim você ganhar essa quantidade de massa muscular, tá? Níveis de hormônios anabólicos, ok. Outro fator muito importante é o descanso, my brother. Você precisa dormir, você não é uma máquina, você não está programado para trabalhar 24 horas por dia. É nessa etapa que irá ocorrer a regeneração e o aumento do tamanho dos músculos. Aqui onde de fato todo o processo anabólico acontece na hora do seu sono. Ou seja, hormônios serão liberados e a mágica simplesmente acontece. Dia após dia de treino, descanso e alimentação. Dia após dia você vê os resultados chegando. O GH, ele é liberado aqui, meu amigo, na hora do seu descanso. O GH, o principal hormônio do crescimento. GH, logo ele que é total responsável pela regeneração e crescimento muscular, meu amigo. Então essa fase de descanso é muito importante para a liberação dos hormônios. Os hormônios dos quais irão influenciar diretamente no seu resultado. Então durma de 6 a 8 horas por dia. Se você não consegue fazer isso, dormir de 6 a 8 horas por dia, dê o seu máximo. Dê o seu máximo final de semana, tira o final de semana para dormir, já que você passasse a semana toda na correria, dê seus pulos, meu amigo.
Em relação à alimentação, o ganho de massa muscular se dá a partir da escolha certa dos alimentos em suas proporções e qualidades. Seu corpo deve ter, com certeza, alguma individualidade, e isso você só saberá se você contratar um profissional de nutrição. E ele que definirá todas as quantidades, a qualidade dos alimentos, tá? Tudo será ele. Saiba que para você conquistar uma determinada demanda de massa muscular, você precisa comer certos alimentos. Então, no final das contas, meu amigo, você vai precisar de ter um nutricionista ali te acompanhando, tá? Em relação ao ganho de massa muscular, o seu treinamento deverá ser adequado ao seu biotipo, adequado à sua rotina e adequado aos seus objetivos, por um profissional capacitado e com conhecimentos na área. E esse profissional, nós estamos falando nada mais, nada menos do que um profissional de educação física. É muito importante quando você for contratar todos relacionados à sua saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, você contratar pessoas capacitadas com um bom conhecimento. Outra coisa que pode influenciar bastante também em relação ao ganho de massa muscular é a sua carga genética. Sua carga genética, ela tem bastante influência a tudo isso. Vou dar um exemplo bem rápido, você vai pegar no ar rapidinho, meu amigo. Tem aquele brother que vai todos os dias na academia, todos os dias, de segunda a segunda, rala e não tem resultados. Ou se tem resultados, são pequenos, não são tão significativos. E o resultado dele veio através de muito trabalho, muito trampo, há muito tempo. Ele já treina há muito tempo. O cara tem um resultado, mas tem que estar lá todos os dias. Já o outro indivíduo, ele foi com 3 meses e já teve resultado esplêndido. O cara já sai de lá do tamanho de um urso. O que isso significa, velho? O que isso significa? Que aí existe uma diferenciação de quadro genético. Um tem uma genética que você precisa ralar mais, o outro tem a genética que se você levantar um balde de água você fica forte. Então isso é um fator que ninguém discute, genética ninguém discute. Outro exemplo simples, tem pessoas que desenvolvem mais peitoral nos seus treinamentos, tem pessoas que desenvolvem mais costas no seu treinamento, tem pessoas que têm mais as pernas grandes, entendeu? Volumosas. Tudo isso é fator genético. Às vezes pode ser um simples ajuste no seu treino, às vezes você precisa de uma estratégia a mais no seu treino para você atingir resultados em outras musculaturas, mas existe muito o fator genético. Então, se você tem a genética de bosta, você tem que trabalhar 3 vezes mais. De forma bem breve, um resumo de tudo que foi falado nesse vídeo. O ganho de massa muscular se dá através do estímulo em exercícios físicos, mais precisamente a musculação, que a musculação gera microlesões nos músculos de uma forma mais concisa e precisa. Após o seu treinamento, estes músculos vão se regenerar através das coisas já citadas anteriormente, que são alimentação, descanso e hormônios, promovendo assim, então, o aumento do músculo, o crescimento do músculo, conforme o estímulo dado. Mais didaticamente, você precisa realizar a triade: estímulo, nutrição e descanso. Matou. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo em relação ao ganho de massa muscular. É uma coisa bem simples, que só são 3 pilares, mas que muita gente tem dificuldade. Uma dica que eu dou pra vocês: encaixe isso na sua rotina de trabalho, de estudante, que você consegue, velho. Um treinamento você não precisa mais do que 1 hora pra treinar, 45 minutos é suficiente. Não tem desculpa, meu irmão. Se você está com dificuldades em organizar essa rotina, me chama no Instagram ou comenta aqui embaixo, eu dou um jeito de entrar em contato com você e a gente encontra uma forma de encaixar a musculação na sua rotina, velho. Acredito na sua capacidade e vamos lá conquistar os nossos objetivos todos juntos. Tamo junto, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o seu like se você gostou, comenta alguma coisa aqui embaixo, tá? Em relação ao conteúdo, vídeos que eu posso postar posteriormente. Indica o nosso canal para um amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar de aprender coisas sobre a musculação. Acompanhe os vlogs para você ter dicas diariamente. Tamo junto, muito obrigado por assistir. Voraz é nóis.